hoje é sobre os imigrantes no Brasil. A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, essa foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente os portugueses, embora outros tenham feito parte deste movimento. O mesmo aconteceu no período em que se tentaram implantar as capitanias hereditárias, mas notadamente com imigrantes africanos que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso, dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Na verdade, o processo de imigração no Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão: o auge, declínio e extinção. O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico, em 1850, e a extinção da escravidão, em 1888, e está marcado por medidas que sinalizavam a abolição, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. O terceiro período do processo de imigração no Brasil, a extinção da escravidão, vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Assim ficaram caracterizados 2 tipos de imigração: a dispersa, na região sudeste, e as concentradoras, na região sul. A imigração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Essas fazendas eram distantes umas das outras. Isso fez com que os imigrantes se espalhassem e, por isso, conviveram com a população brasileira desde a chegada. A imigração da região sul, diferentemente da do sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e, por isso, não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras. Além disso, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa, pois esse continente estava passando por acontecimentos como as 2 grandes guerras, que dificultavam muito a vida das pessoas. Nessas campanhas, várias promessas de trabalho, com distribuição de lotes de terras e oportunidade de enriquecimento por meio do cultivo de lavouras. Quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia São Paulo, muito significativa, que já dura mais de 100 anos.
Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que emigraram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitas contribuições para a nossa formação, enquanto povo brasileiro, foram dadas pelos imigrantes. A urbanização e arquitetura, divulgação e introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, como agricultura e indústria, influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade.